Hoje nós vamos ver o que um camarada chamado Oswaldo Cruz pode nos ensinar em meio a uma pandemia. Vem comigo! Fala, turma, tudo certo? Hoje, seguindo a nossa lógica de trabalharmos um pouco com o papel da história nos casos de pandemia e de combate a pandemias e epidemias em geral, hoje vamos falar daquele que é um dos mais importantes, talvez o mais importante, médico brasileiro, conhecido nacionalmente e internacionalmente pelo seu combate a epidemias. Nós estamos falando do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz era um médico paulista, ele nasceu em São Paulo, filho de médico, e desde muito jovem já envolvido com a área da medicina, a área essa em que ele começa a se envolver em razão, sobretudo ali pelo laço parental, mas consegue desenvolver na área da medicina, inclusive mais além do que a carreira do próprio pai. Se forma muito jovem, e se formando muito jovem, logo em seguida também desenvolve uma tese, sua tese que vai lhe dar o doutoramento em medicina, a veiculação microbiana pelas águas. Pesquisa que vai ser pioneira então, porque vai ser a partir do fim do século XIX que nós vamos ter uma noção melhor de que moléstias são transmitidas por micro-organismos. Essa noção de que os micro-organismos eles vão passar doenças, moléstias, ela é muito recente, tanto quanto a noção de higiene, a noção de higienização, ela é também uma coisa super recente, porque não se tinha noção de que muitas vezes um local com um determinado nível de sujeira, ele vai ser propício aí para a passagem de micro-organismos, para a passagem de doenças de todas as formas. Isso é muito recente. E a pesquisa do Oswaldo Cruz, ela vai surgir, ela vai ser contemporânea a essa nova concepção, uma concepção de que moléstias são passadas por micro-organismos. Desde muito cedo, então, ele foi pesquisar microbiologia, e se tornou, na verdade, a área de especialização dele. Em 1897, já formado no Rio de Janeiro como médico, ele vai estudar na França, no Instituto Pasteur, e nesse instituto ele vai desenvolver pesquisa que já vinha desenvolvendo no Brasil, mas também vai ter contato aí com toda uma nova medicina, uma nova concepção de medicina que era muito avançada na França e ainda caminhava passos lentos aqui no Brasil. Além disso, lá na França, ele vai estudar no Instituto de Toxicologia, que também era um instituto referência na área. Logo em seguida, volta ao Brasil, em 1898, volta a um Brasil completamente sujo, completamente imundo. A capital federal, o centro do Brasil à época, era o Rio de Janeiro. E ele volta de uma França da chamada Belle Époque, onde justamente a higienização, a limpeza vão ser a ordem do dia, para o Rio de Janeiro que está muito, muito, muito afastado de qualquer coisa parecida com higiene. Então, logo quando ele chega para o Rio de Janeiro, ele vai estar de frente com a epidemia da peste negra. Sim, a peste bubônica, aquela velha peste bubônica que já tratamos aqui no canal, que vai ter o seu grande surto na Idade Média, estava acontecendo no Rio de Janeiro, de forma bastante intensa, de forma bastante forte. Bem, a proliferação de ratos no Rio de Janeiro, por exemplo, era uma proliferação absurda, enorme quantidade que tinha aí de ratos e ratazanas. E o primeiro ponto de combate dele, então, vai ser o combate à peste bubônica. A peste bubônica, como a gente já falou inclusive no outro vídeo, muito passada por pulgas e por ratos. Então, o Oswaldo Cruz vai fazer o seguinte: começa-se então uma recompensa para quem trazer ratos, para quem apresentar ratos, inclusive preferencialmente ratos mortos. Era uma tentativa ali de tentar dizimar aquela quantidade absurda que se tinha ali de ratos. E até, fato curioso, é que
parte da população do Rio de Janeiro vai começar a criar ratos. E a ideia era fazer reprodução de ratos e vender o rato para o governo. E espírito empreendedor é evidentemente um lado do brasileiro. Criar ratos e vender os ratos para o governo. Bem, fato é que a peste bubônica ela consegue ser controlada de uma forma relativamente bem sucedida, tendo em vista ali que os transmissores da doença começaram a ser combatidos. E também contribuindo com o fim da fama do Rio de Janeiro como uma capital suja. E não é só comparando Rio de Janeiro com Paris, não. Se a gente comparar, por exemplo, o que se dizia da capital do Rio de Janeiro com Buenos Aires, Montevidéu, enfim, irmãs aqui do continente, a fama era também complicadíssima. E esse trabalho de combate aí, na verdade, ele vai vir com o Oswaldo Cruz sendo diretor do Instituto Soroterápico Federal, que era onde ele vai desenvolver ali soros e vacinas contra a peste negra. Posteriormente, aí sim, ele vai vir a ser nomeado diretor de Saúde Pública Federal. E como diretor-geral de Saúde Pública, que vai ser nomeado em 1913, ele vai estar inserido em dois contextos aí também. Um contexto das reformas Pereira Passos, e esse é um momento importante. Pereira Passos ele era prefeito do Rio de Janeiro, ele era prefeito da capital e tinha como meta, como objetivo, fazer reformas na capital. Essas reformas elas visavam a melhoria, né, das condições da cidade e também levadas adiante pelo então presidente da República, Rodrigues Alves. E, do ponto de vista de saúde pública, tinham dois adversários para se combater: a febre amarela e a varíola. E o primeiro ponto, então, em favor das obras do Oswaldo Cruz vai ser uma lei federal que vai passar ao governo federal o controle da saúde pública da capital. Tinha um problema ali que era o seguinte: muitas vezes parte do que era delegado do sistema de saúde era delegado ao município e outra parte à União, em razão de ser a capital federal. A partir de uma lei aprovada em 1904, isso passa a ser delegado ao governo federal, que também consegue se blindar de uma série de dispositivos que visavam, né, a proteção contra qualquer tipo de questionamento em razão de arbitrariedades ou coisas do tipo. Ou seja, se dá, né, ao Oswaldo Cruz a segurança jurídica para ele fazer aquelas medidas em que o governo federal achasse necessárias para o combate desses dois surtos. O primeiro deles vai ser a chamada febre amarela. A febre amarela se imaginava que passava por meio de sangue, por meio do suor, por meio de contatos com roupas, enfim, na verdade se imaginava que a febre amarela fosse transmitida pelo ar. Mas o Oswaldo Cruz ele vai visitar Cuba, a ilha cubana, muito antes da Revolução Cubana ou coisas do tipo. Ele não era comunista por visitar Cuba, só para deixar isso muito claro. A capital, a Havana, tinha conseguido combater a febre amarela. E o que ele vai fazer? O Oswaldo Cruz vai visitar Carlos Finlay, que era um médico cubano, que liderou aí o combate à febre amarela e tentar descobrir as estratégias utilizadas. E ali é que ele vai ter contato com o fato de que a febre amarela não era transmitida pelo ar, não era transmitida por suor, por sangue, por secreção, nada disso. Era transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti. Tenho certeza que tu já ouviu falar, o famoso mosquito da dengue, mas à época o mosquito da febre amarela, e que se reproduzia por meio da água parada, coisa que certamente tu sabe, isso não mudou. Então se identifica o problema, no caso, a reprodução do mosquito. E aí que se começa a mexer em algumas estruturas que eram cristalizadas por uma determinada parte da população brasileira. Ele vai criar ali a polícia sanitária e as brigadas mata-mosquito. Tinham o objetivo de invadir localidades que tivessem aí o selo de anti-higiênico, inclusive muitas delas o governo tinha total autonomia para demolir, né, determinado imóvel que fosse considerado um local anti-higiênico.
tinham autorização para higienizar as ruas e também higienizar os imóveis de forma compulsória, ou seja, não tinha essa de não escolher, de não deixar. Foi uma parte muito abrupta para uma parte muito grande da população, sobretudo aqueles que moravam nas comunidades mais pobres, nos morros, enfim, em que a proliferação desse tipo de doença, sobretudo com a quantidade de água parada que se tinha, foi de um tamanho bastante grande. E dentro disso também isolava doentes com uma grande oposição por parte da imprensa. A imprensa via como atos de absurdo exagero aquilo que se fazia, porque era algo inédito o que estava se fazendo ali em termos de saúde pública no Brasil, sobretudo na capital Rio de Janeiro, onde a repercussão disso, por ser a capital, era uma repercussão muito grande. E o estopim mesmo, junto com a febre amarela, mas o grande estopim foi o combate à varíola. O combate à varíola exigia, passou a se exigir a vacinação obrigatória de toda e qualquer pessoa contra a varíola. Isso sofreu uma oposição forte aí de todo mundo, das comunidades, da imprensa, inclusive do próprio Congresso, e personalidades públicas aí conhecidas e reconhecidas pelos grandes trabalhos prestados, como Rui Barbosa, teceram ferrenhas e ferozes críticas contra a ideia da vacinação obrigatória, que era considerado uma violação. Então, o primeiro ponto que vai acontecer vai ser a criação da Liga contra a Vacinação Obrigatória. Sim, o Congresso Nacional, parte do Congresso Nacional, se articulou e se organizou para ficarem contra a vacinação obrigatória. Claro, a gente não pode cair no anacronismo de achar que isso era um absurdo, a gente precisa entender dentro do contexto da época. Nunca se aconteceu uma vacinação obrigatória. E imagina na cabeça das pessoas como que soaria colocar dentro do próprio organismo um vírus, porque era o vírus da varíola da vaca que é injetado para o combate da varíola. E isso soava na cabeça das pessoas como um grande absurdo. Além disso, a imprensa caiu de pau, fortes e ferozes críticas, uma oposição violenta contra a medida, aí apoiada tanto por Pereira Passos quanto por Rodrigues Alves e lideradas, idealizadas pelo Oswaldo Cruz. Um ponto importante disso é que a indignação chegou a um ponto que no Rio de Janeiro, cadetes ali da Praia Vermelha se organizaram para dar um golpe e derrubar o Rodrigues Alves contra as medidas. Haviam outras insatisfações ali, mas o estopim foi justamente a obrigatoriedade da vacina. Ou seja, Congresso, imprensa e exército contra. E aí vem o quarto elemento, o mais importante, que vai ser a chamada revolta da vacina, onde durante cerca de uma semana verdadeiras barricadas foram levantadas contra a obrigatoriedade da vacina e contra os sanitaristas ali que ocupavam as comunidades determinando a obrigatoriedade dessa vacina. Isso também tinha um outro ponto fundamental, que as mulheres, e aquilo era visto como uma ofensa, as mulheres mostrarem o braço a outros homens. Isso era visto como uma ofensa não só por parte das mulheres, mas também por parte dos homens que eram ali, os maridos, enfim, daquelas pessoas. Porque era visto como uma invasão de privacidade, uma invasão de uma coisa que era muito particular dentro daquele contexto. Então imaginem vocês toda essa conjuntura borbulhando. E aí essa revolta vai ser contra justamente tudo isso. A revolta da vacina acontece durante mais ou menos uma semana, a população quebra tudo, toca o dane-se e tudo para cima, todo mundo, um enfrentamento de todo mundo contra todo mundo ali, mais de 300 pessoas presas, uma quantidade bem grande também de mortos, dezenas de mortos no conflito, e a revolta da vacina ela vai trazer como consequência a não obrigatoriedade da vacina, ou seja,
Tecnicamente, Oswaldo Cruz perde o conflito. Então, ou seja, ele é cercado ali por todos os agentes envolvidos, contrários, né, àquela medida. Bem, dentro dessa conjuntura, o governo revoga a obrigatoriedade. Só que vai colocar o seguinte, bem, para casar, para fazer, enfim, qualquer coisa, para trabalhar, para qualquer coisa, né? Literalmente se precisava da vacinação. Ela não era obrigatória, mas ela, se tu não fosse vacinado, tu era restrito de vários direitos que tu tinha. O que vai acontecer? As pessoas começam a procurar os postos de saúde para tomarem a vacina de forma voluntária, não mais de forma obrigatória. E o índice, tanto no caso da varíola quanto da febre amarela, que é o combate era em cima do mosquito, né, vão ter uma redução absurda no número de casos, uma redução muito significativa. Isso vai fazer com que o Oswaldo Cruz fosse reconhecido não só no Brasil, como no mundo. Em 1907, concorrendo com mais de uma centena de outros candidatos, ele vai ganhar na Alemanha um prêmio que era um prêmio de primeira ordem aí, que é do congresso chamado Congresso Internacional de Higiene e Demografia, um reconhecimento internacional pelas medidas feitas no Rio de Janeiro. Depois ele vai trabalhar num instituto que leva o nome dele, porque ele ganhou o nome, né, do Instituto Oswaldo Cruz, até se mudar depois para Petrópolis, onde inclusive vai ser candidato a prefeito e vence a eleição, mas acaba desenvolvendo um grande plano urbanístico. Mas no caso de Petrópolis ele não tinha aquele apoio do governo federal que ele tinha como diretor do Instituto de Saúde Pública. Inclusive ele fica ali como diretor de saúde pública até 1909, ou seja, ele fica ali até no governo Afonso Pena, ele é mantido como diretor de saúde pública. Aquelas críticas que se vê, elas dão espaço ao contrário, ao apoio às medidas, porque as medidas começam a dar resultado. Ou seja, ele termina em alta até ser prefeito de Petrópolis e aí morrer muito jovem como prefeito de Petrópolis por insuficiência renal. Ele morre com 44 anos e a sua obra ficou até aí. Mas nós temos do Oswaldo Cruz aí algumas lições importantes. O primeiro é o combate ao obscurantismo, combate a aquelas pessoas que não acreditam na ciência. Nós temos um combate contra a ignorância. Nós temos a vitória daquilo que a ciência determinou e principalmente a vitória de uma figura inclusive contra políticos, no caso de boa parte do Congresso Nacional. Inclusive, muitos dando o braço a torcer depois. O Rui Barbosa, que eu falei há pouco tempo, ele depois reconhece que o Oswaldo Cruz teve um serviço de herói nacional na visão do Rui Barbosa. Em linhas gerais, é isso sobre o Oswaldo Cruz, uma biografia marcada pelo combate ao obscurantismo e pela defesa da ciência. Ficou com alguma dúvida? Alguma coisa não ficou esclarecida? Só mandar o recado aí pra gente, escreve aqui embaixo que a gente tenta esclarecer. Certo, galera? Valeu, abraço!